Fala galera, sou o professor Rodrigo Vieira e a gente vai dar continuidade aqui nos ciclos biogeoquímicos. Você que já assistiu aí o ciclo do carbono, tá? Agora vamos assistir o ciclo da água. Para a gente falar um pouquinho do ciclo da água, né? Nós vamos já entender como funciona a dinâmica da água no planeta, tá? E depois vamos falar um pouquinho da característica da água e do impacto que o homem tem feito no ciclo da água, bem como suas consequências. De boa? Então, o ciclo da água tem uma característica legal. Ele é um ciclo que não depende dos seres vivos para acontecer. Rodrigo, você está falando que os seres vivos não participam? Não, eles participam do ciclo da água. Tá? Eles integram o ciclo da água, mas não necessariamente precisaríamos dos seres vivos para que esse ciclo acontecesse. Por quê? A energia que move o ciclo da água é a energia solar. Beleza? Então, com certeza, ele é um ciclo bem anterior à vida. Tá? Ele simplesmente já acontecia. Então, olha o que vai acontecer. Nós temos águas espalhadas por todo o planeta, quer seja no subsolo, quer seja nos seres vivos, quer seja no próprio mar, na própria imensidão dos oceanos, beleza? Então, você tem aqui a energia do Sol irradiando aí todos esses meios e a evaporação dessa água acontecendo lentamente e ela vai, no estado de vapor, formar as nuvens. Uma vez que a nuvem se forma, essa nuvem é conduzida por movimentos do vento aí, e diferença de temperatura, ela precipita na Terra ou no próprio oceano novamente, fazendo com que a água que estava na superfície fosse para a atmosfera e da atmosfera retornasse para a superfície. Beleza? Então, nos vegetais, a água participa do ciclo? Sim, através da evapotranspiração. Então, a água que está lá no subsolo, que não tem acesso ali ao sol, o sol não tem acesso a ela, na realidade, direto, mas tem acesso indireto, considerando que as folhas vão evapotranspirar essa água para a atmosfera. Onde é que está essa água? No subsolo. Então, as raízes pegam essa água, suspendem essa água para as folhas e o Sol consegue, através da irradiação, fazer a evapotranspiração e suspender aí essa água para a atmosfera. Show de bola? Por isso que lugares florestados, né, lugares que têm uma vegetação densa, tendem a ser mais úmidos, justamente por conta da evapotranspiração. Beleza? Se você pegar a própria floresta amazônica, o interior dela ali é úmido e úmido, quente e úmido, né, por conta da água que está evapotranspirando o tempo inteiro, e os arredores são chuvosos, né, são lugares de precipitação. Por quê? Por conta do alto índice de evapotranspiração. Então, nós temos o mar evaporando água para a atmosfera, nós temos os vegetais e também nós temos a água que está nos próprios seres vivos. Transpiração, respiração, tudo isso vai levar água para a atmosfera. Então, a água do nosso suor, a água do nosso xixi, a água que está em qualquer lugar exposta ao sol, né, de alguma maneira, direta ou indireta, vai fazer parte desse ciclo. Beleza? O interessante de vocês saberem aí, alguns concursos cobram pegadinhas nesse tema, então é bom a gente saber que a água troca de lugar e troca de qualidade e troca de estado físico, mas não troca de quantidade. Beleza? Considerando que a água está dentro de um ciclo, sua quantidade é constante no planeta. Ela simplesmente altera o lugar. Ah, Rodrigo, por que o pessoal fala que a água do planeta vai acabar? A água potável vai acabar. Se o homem continuar tendo interferências negativas sobre o ecossistema. Mas a quantidade total de água ela permanece constante, porque não há perda dessa matéria para o espaço. Beleza? Ela está entre a superfície, o subsolo e a atmosfera. A gente vai ver a distribuição geográfica disso já já, em termos percentuais, mas o ciclo é uma constante. Tá? Então, o volume de água, não.
a qualidade, sim, beleza? E a disponibilidade dela para as populações também, tá bom? Então, beleza. Agora a gente pode falar de por que ela é muito importante. Então, vamos lá. Alta capacidade de absorver e reter calor. Isso é uma característica muito interessante da água, tá? Nós temos a maior parte do planeta formada por quê? Formada por água. Então, quando você pega o próprio globo terrestre, em torno de 70% é água. E a água demora muito para receber calor. Também demora muito para perder. Ué, o que tem? Que vantagem isso gera para o planeta? Olha que legal. Enquanto o Sol está indo lá para o outro lado do hemisfério, tá indo lá para o outro hemisfério, aqui não tem mais radiação solar, certo? Então a água ela passa a noite inteira lá, às 12 horas sem sol, liberando calor para a atmosfera. Isso é importante para caramba. Por quê? Porque mantém uma temperatura agradável enquanto o sol não está naquele lugar. Chega de manhã, aquela água gelada novamente, e aí ela começa a receber calor do sol para fazer a mesma coisa no próximo dia. Beleza? Então, é como se você comparasse a areia da praia, né, com a água da praia de dia. Você vai ver que lá no verão você vai encontrar areia extremamente quente e a água bem fria de manhã. No entanto, quando o sol, no final da tarde, vai embora, o sol meteu o pé, pum, foi embora, a areia esfria muito rápido e a água ainda está agradável. Ela vai perdendo calor lentamente. Essa característica é tão importante que ela não permite variações bruscas de temperatura no planeta inteiro por conta dessa dificuldade de absorção e dissipação de calor que a água tem. Beleza? Isso tem a ver com o calor específico dela, né? A areia, por exemplo, né, se a gente colocasse como exemplo, tá? Se a gente colocasse como exemplo o planeta todo sendo feito de terra, ia acontecer a mesma coisa que acontece com a areia lá do exemplo. Enquanto o Sol está ali, está quente, insuportável, quando o Sol não está mais ali, o que acontece? Está frio pra caramba. O que nos lembra isso? O deserto. É uma mini representação desse exemplo. Tá? Você tem uma variação térmica absurda. Por quê? Escassez de água. Então, não tem que mantenha aquela temperatura ao longo da noite. Beleza? Até aí? Então, outra característica fundamental para o metabolismo, não tem metabolismo celular sem água, dissolve a maioria das moléculas, por isso ela é lá solvente universal, tá bom? Dissolve uma grande parte das substâncias. Tem uma tensão formada lá pela interação química dos átomos entre as moléculas. Isso é muito importante, porque insetos conseguem pousar ali naquela superfície, tá bom? E se reproduzirem, ok? Beleza? E a solidificação dessa molécula é ao inverso do que acontece na maioria das outras. Então, ela tem um comportamento particular. É uma das únicas moléculas que se expandem ao congelar. Mas, Rodrigo, por que você está falando isso? Um comportamento físico da água. Por quê? Tudo que todas as moléculas, né, basicamente, quando elas entram no estado de solidificação, a tendência é haver uma regressão. E o oposto quando recebe calor, haver uma expansão quando ela recebe calor. É o princípio da dilatação, né? Quanto maior a energia envolvida, maior a expansão. Beleza? Então, a água ela tem um comportamento até certo ponto diferenciado. Ela se expande ao congelar lá a 0 grau, tá? E tem um comportamento até 4 graus ali diferente da maioria das outras substâncias, das outras moléculas. A gente vai dar uma olhada por quê. Então, olha aqui. Comportamento particular do gelo. Olha só. Qualquer molécula que a gente conheça, quando está no estado sólido, as moléculas estão no estado mais próximo possível. Elas estão próximas, interagidas e coladinhas, tá? No estado sólido, o que faz elas ficarem mais densas, mais densas, né? No estado sólido. Olha o que acontece com a água aí, dá uma olhadinha. Elas estão unidas? Estão. Tem interação química entre elas? Sim, mas elas formam um arranjo geométrico diferente
do que acontece em 99,99999% das moléculas que existem no planeta. Então, olha aqui, forma um espaço meio que vazio aqui no meio, entre essas moléculas de água. Sabe o que isso faz? A densidade delas diminuir. A gente sabe que a densidade média é o quão próximo uma molécula está da outra. Então, se existe um afastamento, tá, nessas moléculas, a densidade delas é menor. Isso justifica o fato do gelo boiar na água líquida. Ele é menos denso no estado sólido do que no estado líquido. Qual é outro exemplo que tem disso aí? Eu não conheço. Que no estado sólido a substância é menos densa. Claro que não, já que as moléculas estão mais próximas, seria para ela ficar o quê? Mais densa. Só que a água, ela tem uma característica diferente nesse aspecto. Então, ela tem um comportamento geométrico que permite que tenha um espaço entre elas ali, mesmo com esse espaço óbvio que você não vai conseguir mergulhar no gelo sem quebrar a cara, porque o espaço interno existe, mas as ligações também existem. Então, as moléculas estão ligadas, porém afastadas um pouco. Beleza até aí? Show? Aqui na água, lá no estado líquido, olha lá, as moléculas já estão separadas. É mole mergulhar aqui, né? Você passa aqui no meio dessas moléculas. Faz isso no gelo, já era a tua cara. Beleza até aí? Mas até agora, a gente não falou da vantagem que isso gera. A vantagem que esse espaço que diminui a densidade gera para a água. Pô, pensa comigo. Pensa comigo. Nós sabemos que existem ecossistemas que passam por estado de congelamento. Quando você pega os ecossistemas polares, tá? Eles passam por estado de congelamento. E aí você tem um lago, imagina, congelado, tá? Na superfície. Embaixo, ele continua no estado líquido. Por quê? Porque o gelo é menos denso. Então, ele vai ficar onde? Em cima. E a água vai congelar de cima para baixo, permitindo com que a vida continue existindo aqui embaixo. Se a água se comportasse como todas as outras substâncias, o que iria acontecer? Ela ia congelar de baixo para cima e ia inviabilizar a vida naquele ecossistema. Cara, isso não pode ser coincidência, né? Isso não pode ser simplesmente uma coincidência. A evolução caminhou para isso daí. Então, é por isso que a água é brilhante para a vida, né? Quando você procura evidências de vida no planeta, você vai atrás da existência de água, justamente por ela ter um comportamento extremamente favorável à vida. Show de bola? Tranquilo? Então, aqui estou mostrando essa dilatação anormal ou dilatação anômala, dá para vocês entenderem. Olha lá, ó. O volume de qualquer substância, tá? De qualquer substância, diminuiria conforme a temperatura diminui e aumenta conforme a temperatura aumenta. Olha o que acontece com a água de 0 a 4 graus. O volume dela a 0 graus é grande. Por que o volume é maior? Porque existe um espaço lá entre as moléculas. Então, o volume acaba sendo maior, a densidade, por sua vez, o quê? Menor, tá? Tá lá. Aí você aquece a água. Olha o que vai acontecer com o volume dela. Uma loucura, né? O contrário do que acontece em todas as outras substâncias. Então, ó, o volume vai diminuindo, até quando chega a 4 graus. Depois de 4 graus, beleza, Rodrigo. De 4 graus em diante, ela se comporta como qualquer outra substância. Ó. Aqueceu, o volume faz o quê? Expande. Legal. Mas de 0 a 4 graus, ela tem uma característica particular. Tá? A física vai estudar isso com vocês melhor. Tá? Eu só estou falando disso daqui porque esta característica implica nas condições de vida na Terra. E a gente citou o exemplo do ecossistema que congelaria todo se isso não fosse dessa maneira. Ok? Então, olha lá. Aqui eu estou mostrando a distribuição da água nos diferentes lugares do planeta. Tá bom? Então, ó, nos oceanos, olha aqui, milhão, bilhão, por aí vai. Olha lá. De quantos quilômetros cúbicos de água tem nos oceanos? Um absurdo. Percentual em relação ao total, olha lá, 97,2% de água comparado com todos os outros mananciais. Qual o tempo que demoraria para toda essa água do oceano passar pelo ciclo da água? Milhares de anos, é muita água, certo? Aí aqui, ó, em geleiras e calotas polares, está no segundo lugar, ó,
2,15% do total de água. Demoraria dezenas de milhares de anos para toda essa água participar do ciclo. Água subterrânea, 4 milhões de quilômetros cúbicos, representa 0,31. Rodrigo, precisa saber desses dados especificamente? Claro que não, mas é bom a gente saber o que está disponível para o consumo humano, para a gente só ficar assustado. Tá? Então, olha aqui, ó, centenas de milhares de anos na água subterrânea, 0,31%. Lagos de água doce. Opa, água doce está disponível para onde? Para o consumo humano. Mas olha lá o percentual do total, 0,009. 0,009. Na atmosfera, 0,001. É muito pouca água da atmosfera, tá vendo? Pensa comigo. A condição térmica do oceano varia muito? Você assim, não. O oceano não está gelado, 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 de sua maneira geral, tá? Não estou falando da água da praia ali que a gente vai, não. Tá bom? Porque ali tem outros fatores que interferem. Mas a temperatura média da água lá do oceano é pouquíssimo variado. Varia muito, muito, muito pouco. Justamente por quê? Pela abundância da água. Então, quanto mais água lá no lugar, menos variação de temperatura vai ter. Agora, olha a atmosfera. 0,001% de água. Isso vai fazer as condições atmosféricas variarem muito rápido. Por isso você está de dia, está aqui no calor, à noite está frio e vice-versa. Não tem água suficiente para estabilizar a temperatura da atmosfera, como tem no oceano, por exemplo. Beleza? Então, a água atmosférica é pouquinho. E rios e cursos d'água, olha aqui, ó, 0,0001%, que é o que está disponível para o consumo humano. Ou seja, a condição que nós estamos é muito complicada, porque o homem tem interferido diretamente na qualidade desta água e na potabilidade desta água. Nós passamos há pouco tempo por uma crise hídrica aí no Brasil extremamente complicada, porque a nossa fonte de água é extremamente limitada, porque a disponibilidade comparada ao total é o quê? Muito pouco. Então, o comportamento do ser humano para com o meio ambiente interfere justamente na qualidade desses mananciais. Show de bola? Aqui, ó, o impacto humano. Está lá. Você tem resíduos, está lá, fezes e urina, humanos e animais, sendo usados como contaminantes dos reservatórios. Então, está ali. Ó. Você vai desprezar resíduo industrial, resíduo doméstico, esgoto, tudo sem tratamento nos mananciais de água, está automaticamente comprometendo esse manancial. Uso de fertilizante, quando a água penetra lá no solo, vai cair nos lençóis freáticos e depois vai passar para os mananciais. Também vai. E os efluentes da agroindústria que também contaminam pra caramba esses recursos hídricos. Beleza? Aqui estou mostrando mais uma vez, tá, o ciclo da água, está ali, ó, aquele que acontece direto lá no oceano. Ó, oceano com nuvem e chuva. Eu chamo de pequeno ciclo. E aquele onde tem a participação total dos animais, plantas, seres humanos, blá, 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 é o ciclo grande ou grande ciclo. Show de bola? Tranquilo? Impacto no ciclo da água. Como que o homem interfere no ciclo da água? Desertificação e desmatamento. É o primeiro. Se você pegar lá a floresta amazônica e desmatar aquilo tudo, vai ter um impacto no volume de chuvas, ou na quantidade, pelo menos, de chuva do lugar, porque a gente sabe que a evapotranspiração ela está diretamente relacionada à constância, à frequência e ao volume das chuvas. Desvio de cursos d'água, quando o homem, por interesses particulares, altera o curso de um rio. E aí ele acaba modificando o ecossistema, fazendo com que se altere o ciclo das chuvas naquele lugar. Consumo desordenado, e aí tem a ver com desperdício. A agroindústria, principalmente, ela é responsável pela maior parte, tá, do desperdício aí, ou do consumo de água potável. Tá? E os baixos incentivos que o Brasil tem à água de reuso. Em alguns lugares da Europa, a água de reuso já é um recurso muito utilizado, que é a água que vai ser recaptada, tratada e vai ser usada para alguns setores da indústria e tal. Né? Então, isso no Brasil não tem incentivo e acaba por esgotar a água potável. Show de bola? Então, galera, quase que eu antecipei aqui a próxima aula.
Tá? Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco aí sobre o ciclo da água. Na próxima aula, vocês já viram aqui, ó, o ciclo do nitrogênio vai ser o nosso próximo tema. Forte abraço.